Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, juntos aqui mais uma vez no canal do Observatório da TV para as curiosidades da TV, nosso programa das quartas-feiras. Falando hoje de alguns aspectos, por assim dizer, curiosos mesmo, dessa novela que agora volta à telinha no canal Viva, Força de um Desejo, uma grande novela do Gilberto Braga e também do Alcides Nogueira. Fique conosco que vamos relembrá-la, não exatamente a sua história, enfim, mas esses pontos pitorescos. Vamos lá? Como eu faço sempre, você que já acompanha o canal está acostumado, inscreva-se aqui, se você não for inscrito ainda, ative o sininho para ser notificado quando publicarmos novos conteúdos, comente aqui sugerindo temas para nós, não só para as curiosidades da TV, como para os outros vídeos que nós fazemos, Vale a Pena, TBT, Em Memória, Por Onde Anda. E compartilhe com as pessoas que você conhece, seus parentes, seus amigos, sua namorada, sua mãe, seu pai, que podem gostar também aqui do material que a gente faz com muito carinho para todos vocês sobre televisão, tá bom? Força de um Desejo foi ao ar em 1999. Foi uma novela das 6 da TV Globo e, na ocasião, já havia quase 10 anos que esse horário e os outros também, eles não apresentavam novelas de época, uma tendência de grande sucesso das décadas de 70 e 80, mas que depois de uma certa saturação, ou enfim, pelo desejo de se apostar em outros temas também nesse horário das 6 horas, em 91 a novela Salomé, de Sérgio Marques, foi a última, até ali, a ser produzida com ambientação de época. Um dos motivos que levaram a TV Globo a fazer Força de um Desejo, apostar na volta da novela de época para essa faixa de 6 horas, foi o sucesso de Chiquinha Gonzaga, uma minissérie do Lauro César Muniz, que foi exibida no começo desse mesmo ano de 1999 e era protagonizada pela Gabriela e pela Regina Duarte, a filha e a mãe, interpretando essa personagem, a Chiquinha Gonzaga, em fases distintas da sua vida, né? A direção era do Jaime Monjardim. E muito do que foi mobilizado para produzir essa minissérie, cidade cenográfica, figurinos, a própria pesquisa histórica, justamente, foi reaproveitado para fazer Força de um Desejo e especialmente a corte, né? O Rio de Janeiro, onde a Chiquinha Gonzaga vivia. Tudo aquilo voltou a ser mostrado em Força de um Desejo. Essa história foi concebida inicialmente pelo Alcides Nogueira, sem a parceria de Gilberto Braga, nos anos 80. Ela seria levada ao ar na mesma faixa das 6 em 1988, mas na ocasião o projeto acabou sendo adiado e o nome inicial dado a ele foi o de Amor Perfeito. Na ocasião, os papéis centrais que nós conhecemos com Malu Mader, Fábio Assunção e Reginaldo Faria seriam interpretados, se nada mudasse no meio do caminho, por Maria Zilda, Thales Panchacon e Castro Gonzaga, respectivamente. Mas o projeto foi adiado, Alcides Nogueira se envolveu na escrita de outras novelas, como O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, enfim, e no final da década de 90, a sinopse de Amor Perfeito, que é baseada na obra do Visconde de Toné, especialmente nas obras A Mocidade de Trajano, A Retirada de Laguna e Inocência, foi reencontrada, redescoberta lá na TV Globo por um dos diretores de núcleo, um dos manda-chuvas da dramaturgia da casa, já falecido, Paulo Ubiratã. Ele resolveu produzir a novela, retomar esse projeto. Só que na ocasião Alcides Nogueira estava ainda envolvido com Torre de Babel, uma novela que ele escrevia junto com Silvio de Abreu e Bosco Brasil. Por essa razão, foi oferecida a Gilberto Braga a parceria com Alcides Nogueira para que a sinopse fosse retrabalhada, fosse engordada, aumentada e desse então origem a um projeto de novela das 6 para aquele final dos anos 90. E por que Gilberto Braga, sendo que naquela ocasião ele já era um autor consagrado de novela das 8, hoje seria a novela das 9? Porque
Nos anos 70, ele foi um dos mais respeitados, a gente pode dizer, adaptadores de novelas das seis, baseadas em obras da literatura. São dele, por exemplo, Escrava Isaura, Senhora e Dona Xepa, novelas de grande sucesso. Então ele foi lembrado, já que havia a retomada das novelas de época, como um autor com potencial para fazer sucesso e com um trabalho de qualidade elevada nessa volta da produção de época à programação da emissora, não só ao horário das 6. Assim surgiu Força de um Desejo. No elenco de muitos destaques, existe um que chamou muita atenção e foi muito divulgado pela imprensa naquele momento, que foi a presença de Sônia Braga nesse elenco. Ela interpreta Dona Helena, a baronesa, esposa do barão Henrique Sobral, que é o Reginaldo Faria, mas só participa dos primeiros capítulos da novela. É realmente uma participação muito especial, embora a personagem seja importante, né? Ela é importante, mas fica pouco na narrativa. A baronesa morre. Desculpe o spoiler, se você não viu a novela, e se é que a gente pode dizer que uma novela de mais de 20 anos tem spoiler, né, gente? Mas enfim, Sônia Braga, na ocasião, essa volta dela chamou muita atenção, não só pela grande atriz que ela é, pela grande estrela que àquela altura ela já era, havia muitos anos, mas porque havia quase 20 anos que a atriz não participava de uma novela aqui no Brasil, tanto inteira quanto fazendo uma participação. A sua última personagem numa novela havia sido a Gelli, na novela Chega Mais, em 1980. E pouco depois de concluir esse trabalho, ela já foi morar nos Estados Unidos, foi apostar numa carreira na TV e no cinema produzidos naquele país. E participou de muita coisa, né? Luar sobre Parador, fez participações no Bill Cosby Show, entre outros. A Malu Mader, que viveu aqui em Força de um Desejo, a protagonista, a Esther, que se torna baronesa, mas que tem um passado de cortesã que a condena, ela tinha um figurino muito bonito que era inspirado nas roupas da imperatriz da Áustria, Sissi, imperatriz da Áustria, na época em que a história se passa, a segunda metade do século XIX. E esse figurino era bastante apurado, e não só pela coincidência histórica, mas ele combinava com a personalidade dessa personagem, a Esther, que era uma mulher não apegada aos valores, até certo ponto, hipócritas do seu tempo e que lutava por igualdade, enfim. Combinava a gente ter roupas inspiradas na imperatriz da Áustria, Sissi, para vestir Esther. Nessa novela, nós tivemos 227 capítulos. Isso é uma marca bastante considerável, né? Mesmo para aqueles tempos dos anos 90. As novelas, em geral, não passavam dos 200, mesmo quando eram um pouco mais longas. Isso se deve a muitos fatores. Talvez você já tenha ouvido falar que Força de um Desejo não foi exatamente um grande êxito de audiência. E, lamentavelmente, não foi mesmo. Ela ficou em torno dos 25 pontos de média geral, quando na época o considerado ideal era pelo menos 30 pontos. Mas, ainda assim, a emissora reconheceu a qualidade daquele projeto e não interferiu nele drasticamente, não antecipou a sua retirada do ar, pelo contrário, alongou-a. Também por dificuldades, justamente, se Força de um Desejo não era o sucesso que se esperava, ante os grandes investimentos e expectativas que houve, o que colocar no lugar para atingir esse resultado que a novela não conseguiu também não podia ser uma coisa pensada às pressas. Então isso fez com que Força de um Desejo, até ironicamente, tenha durado 9 meses no ar. Ela começou em maio de 1999 e foi até janeiro, quase fevereiro do ano 2000. É uma novela longa, mas que vale a pena. Se você não conheceu, parafraseando aqui outro programa nosso, vale a pena você acompanhar Força de um Desejo. Entre os personagens de destaque dessa história, nós temos a Olívia, que é uma escrava branca, uma moça branca vendida como escrava, interpretada pela Cláudia Abreu, e o seu grande algoz, o Higino Ventura, que é o Paulo Betti. Mas esses personagens, eles não são exatamente de acordo com o estereótipo da mocinha que sofre e é de uma pureza, de uma candura, enfim, e um grande vilão cruel, malvado, pérfido. Não, o Higino tem momentos de grande humanidade, sensibilidade, especialmente naquilo que toca
aos seus amores, aos seus sentimentos do passado pela Helena, inclusive. E a Olivia não é uma mocinha boba que sofre, é vendida como escrava e feita de gato sapato. Ela também é um pouco trambiqueira, muito espertalhona, sabe se safar muito bem daquilo que a vida lhe reserva. É obrigada até a aprender certos expedientes. É uma grande novela Força de um Desejo, há muitas e muitas curiosidades, pequenos detalhes que a gente pode relembrar, mas apenas para dar um gostinho. E especialmente um convite se você não pôde ver a novela nas ocasiões em que ela já foi exibida. Curiosidades da TV servem também para isso. E na semana que vem temos um novo encontro. Obrigado a todos vocês. Um abraço.